comparações de setores, porque a gente muitas vezes faz a comparação do homem a homem, jogador por jogador. Só às vezes isso não leva em consideração a combinação de dois elementos que jogam juntos em determinado setor do campo. Sim. Então a gente propõe a partir de agora uma comparação de jogadores de Corinthians e São Paulo. Quem tem a melhor dupla de zaga? Bruno Alves e Arboleda ou Henrique e Manuel? E aí, obviamente, tem a questão individual e a questão da dupla como um todo. E da fase, né, também. Isso, que eu acho que isso, a fase tem um peso maior quando você fala do setor, que você tem a ver. O Manuel não entrou tão bem, o Henrique também não estava bem, o Corinthians, até quando ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, eles erraram demais, eles não estavam bem no começo da Copa do Brasil, mas cresceram, inclusive, mais à frente. Mas eu tenho visto mais solidez defensiva no Arboleda e no Bruno Alves. O momento, acho a dupla do Corinthians melhores jogadores, mas o momento me parece ser da dupla do São Paulo. Para mim, dos quatro aí hoje, para mim o melhor deles todos hoje é o Arboleda. Sim. O Arboleda historicamente, melhor. Talvez seja o Henrique. O Manuel teve grandes momentos. Jotinha, e aí? Em termos de dupla de zaga? O Carille bancou essa dupla e essa moeda tem dois lados, né? Talvez seja muito ruim quando você insiste numa aposta que não está dando certo, mas ela também pode ter o outro efeito, que é passar a confiança que essa dupla necessita, com os tempos a coisa se encaixar e evoluir. E acho que o segundo caso é o que a gente está começando a ver com a dupla Henrique e Manuel. Muito criticada, né, a insistência do Carille nos dois, mas aos poucos o nível de desempenho dessa dupla está crescendo. Mas ainda vejo a dupla do São Paulo no melhor momento técnico, principalmente. Ale Oliveira. Eu vou de São Paulo também. O Henrique, ele já jogou futebol num bom nível, cara. Sim. É que ele foi muito criticado porque o Filipão convocou ele para a Copa do Mundo e assim, a gente tem uma vontade tão grande em bater em treinador que a gente estava criticando a escolha do zagueiro número 4. Isso. Que não ia jogar. Se fosse o Miranda, que para mim seria mais merecido, ele não ia jogar o jogo, não ia participar. Ele não ia participar. A Argentina, por exemplo... pra caramba ali. Hã? Porque se você tem alguém no banco numa Copa do Mundo que não pode servir... Eu não acho que entrou o Dante, foi muito mal no 7x1, mas ele era jogadores bons. O Tite não vai... Tu acha que o Tite vai levar jogador... Vamos de novo. Eu não acho que o Henrique não pudesse jogar. Eu acho que o Mas Miranda... era a Copa para o Miranda já. Miranda estava melhor que ele. Era o único nome que eu trocaria na lista de 14, era do Henrique. Então, se você vai trocar o último dos seus zagueiros, a Argentina não levou o Tevez. A Argentina já não levou o Tevez. A Alemanha não levou o Sané agora na última. Você tá de sacanagem, cara. Estamos falando de um cara que não ia jogar. Que não ia acabar jogando. Mas, enfim, ele já jogou num bom nível. O Manuel, ele tem dificuldades técnicas sérias, né? Ele engoliu umas 10 espadas, embora seja muito voluntarioso, cresceu muito de produção, muito raçudo. Não, que é todo duro, cara. Parece o Robocop dançando lambada. Mas é muito voluntarioso, entrega tudo e tal. Mas, tecnicamente, a dupla do São Paulo é melhor. Tá, vamos lá. Vamos para a dupla de volantes. Aí você já começa, porque senão eu não vou ter condições de seguir. O Manuel é gente boa. Ó, a gente tem aqui Luan e Lisiero e Ralf e Júnior Urso. São duplas com características diferentes, mas que vêm exercendo a risca ou propósito para que são escalados. Júnior Urso caiu que nem uma luva no time do Corinthians. Um absurdo que ele agregou para o time. O Ralf com uma história incrível, maravilhosa, impressionante. Talvez da abordagem de marcação individual ali para o meio campo seja o cara que desempenhou com mais sucesso no passado recente aí. Só que eu vou com o futuro, com a modernidade, com a mobilidade, com todo campista, que é a dupla do São Paulo. Falou bonito, hein? Jorge Igor. Eu vou com a dupla do Corinthians, com a solidez do Ralf e com o encaixe rápido do Júnior Urso, com a efetividade do Júnior Urso em tão pouco tempo. Você vê o Júnior Urso em campo e a impressão é que ele já joga do Corinthians há uma década, né, muito à vontade. Então, nesse caso aí, apesar do futuro muito promissor, de ser talentosa a dupla do São Paulo, mas a solidez da dupla do Corinthians leva o meu voto. Mauro Betti, e acho que os dois aqui nos comentários falaram coisas interessantes, né? A dupla de São Paulo realmente muito alinhada com o que a gente vê hoje em muitos times da porta para fora. Aliás, pela idade, que é para onde eles vão daqui a pouco. Tem todo também. O perfil de jogador europeu aí. E a dupla do Corinthians, talvez mais, vamos dizer assim, dentro do nosso padrão, mas de excelência dentro do nosso padrão. Sim. Para 2020, Luan e Lisiero. Já gosto muito deles. Né? Já era uma dupla que eu pensava seriamente. O Lisiero, desde o ano passado, o Luan também foi crescendo.
momentos do São Paulo, a ascendência do Jusilei do Hudson, o terrível do São Paulo, o Luizero, o Luan fora, tal, o Luizero lesão. Agora o Júnior Urso é o que a gente tem falado, e o Jorge falou bem, o Júnior Urso parece estar há anos no Corinthians e o Ralf está há anos e mantendo o mesmo padrão excepcional. Mas eu vou pelo momento mesmo, pela eficiência, principalmente que eu acho que tem sido um jogador um pouco mais determinante à frente. É o Júnior Urso e ainda mais eficiente atrás o Ralf. Então eu fico um pouquinho mais hoje que a do Corinthians. Daqui a 2 semanas talvez seja a do São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui. O Felipe Melo e o Bruno Henrique formariam a melhor dupla aí entre essas. Tecnicamente você não tem a dúvida. Mas hoje não. O meio-campo do São Paulo engoliu o meio-campo do Palmeiras. Justamente por causa da característica desses jogadores. Tecnicamente, no caso porque o jogo é esse hoje. Hoje o jogo é esse, não tem o que fazer. Vamos pro ataque e o Mauro Betti começa. E aqui são trios, né? E aí, gente, talvez em um você possa falar que é o trio de ataque, porque você tem Everton Felipe, a volta do Pablo e o Antony. Do outro lado, do lado do Corinthians, você tem 2 atacantes e um meia todo campista, um volante de chegada, como você quiser colocar, que é o Ramiro. Ramiro, Cleison e Gustavo. Mauro, e aí? Melhor trio de ataque, levando em consideração as necessidades do jogo também. Claro. O Ramiro dos últimos anos, não ainda do Corinthians, ele elevaria muito o patamar. O Gustavo dos últimos anos, não desse ano, baixaria muito o patamar. O Cleison do ano passado não daria nem aí, aliás, quase foi parar no Galo. O Cleison desse ano do Paulista tem sido um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Então, como é o momento, né? O Pablo do ano passado do Furacão, ótimo, do São Paulo ainda não. O Antony, pelo visto, voando, né? O Everton Felipe, de há um mês atrás, era um dos exemplos de mau negócio do São Paulo, caríssimo. Tem melhorado um pouquinho. São muitas variáveis. Muitas variáveis, mas eu ainda fico com o do Corinthians, que me parece uma equipe, por enquanto, mais ajeitada. Beleza. Jorge Gigo, e aí? Aí você coloca na balança do São Paulo, você tem o Antony pesando positivamente, né, num nível excelente, cara de muito talento, muito promissor. E na balança do Corinthians, o Gustavo com os números que são, como diria o Ademir Quintino, irrefutáveis. Embora nos últimos jogos nem tanto. Nem tanto nos últimos jogos, mas na temporada muito bom. Já na temporada passada pelo Fortaleza também excelente, mesmo com lesão e tudo, mas uma regularidade incrível quando está em campo. E o Cleison muito decisivo. Então eu acho que tem 2 aí desse trio do Corinthians que fazem esse peso, né, maior. Então eu fico com um trio corintiano. Ali Oliveira. Você coloca o Antony no Ramiro, aí você tem o trio ideal? Você tem. E aí, cara, eu sou muito fã do estilo de jogo do Antony, só que o Cleison tá fazendo isso há mais tempo. E tá sendo... Pra mim, ele teve contra o Santos a melhor atuação individual do Campeonato Paulista. E o Gustavo, mesmo tendo essa queda aí que o Mauro falou, eu acho, isso aqui não é uma informação, é um achismo, eu acho que o Gustavo será vendido o quanto antes. Isso uma decisão de todo mundo. Tá. Porque eu tenho sérias dúvidas, para não dizer que eu tenho certeza, que ele não termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro como titular europeia. Daqui a 2 meses já tem a janela, né? Aí você já faz um negócio, um jogador em alta, ele já está ganhando dinheiro há pouco tempo, dinheiro de verdade, de jogador e tal. Então, mas o Cleison para mim é o que está desequilibrando há mais tempo, embora o Antony tenha feito isso nos últimos jogos. Então fica com a do Corinthians. Beleza. Vamos trazer as chances do jogo agora, junto com o Sportbet, para ver as possibilidades de São Paulo, 38%, empate, 33%, e Corinthians, 29% para esse primeiro jogo no Morumbi.